Oi, oi, voltei. Estou aqui para mais um vídeo deste canal. Hoje nós vamos falar sobre a importância de escrever. Esse é um hábito que eu considero indispensável e fundamental para o desenvolvimento pessoal. Escrever foi uma das fórmulas e um dos métodos que me ajudou a evoluir, a crescer como pessoa, literalmente. Se eu fosse te dar uma receita de tudo que eu precisei fazer que me levasse a um nível maior de maturidade, de profundidade, de consciência, foi sim a escrita. Desde a minha adolescência, já tem um primeiro vídeo aqui do que eu postei no canal, eu falo um pouquinho como foi a minha trajetória, né, com a questão da escrita. E hoje, fazendo uma reflexão de quem eu era e de quem eu sou hoje, é claro que eu tô evoluindo ainda, mas de quem eu era e de quem eu sou, eu percebi uma grande mudança e eu só consegui perceber, ter essa percepção, a partir das coisas que eu escrevi. Eu sou uma pessoa que eu tenho um diário desde de 2011. Vou mostrar pra vocês aqui meu diário de 2009. Esse diário aqui, ó. Que era basicamente uma cadernetinha do Esmilinguido, quando tinha, né? Esse aqui foi um presente que eu ganhei do meu, na época, noivo, né? Que hoje é meu marido. E que 2015, ó. Essa caderneta aqui eu escrevi no período em que eu estava morando em São Paulo. Eu morei 1 ano em São Paulo, então tudo que eu vivi lá, tudo não, alguns trechos, algumas coisas que eu vivi lá, tem escrito aqui nessa caderneta. Essa aqui de 2011, ó, do tamanho maior. Então, nessa época da minha vida, era muito essa coisa decorada, né? Eu ganhava de presente. E as fases que eu fui crescendo, cada ano, cada experiência eu conseguia escrever de alguma forma. Eu vou mostrar pra vocês um caderno, que acho que foi do ano de 2013. Ele molhou, a chuva molhou ele todinho e eu perdi praticamente tudo o que estava escrito, mas ainda dá pra ler. Eu vou mostrar pra vocês. É esse caderninho aqui, gente. Olha como ele já tá bem bagunçado, porque assim, além dele ser velhinho, ele, aqui ó, eu coloquei aqui ó, Célia Amorim 2003. Tá bem rabiscado porque, olha aqui os registros. Os registros. Esse caderno, ele realmente, ele é muito significativo pra mim, porque aqui tem um dos registros mais profundos que eu consegui escrever. Sabe, aqueles relatos do fundo da alma, bem realista mesmo, bem escancarados mesmo, sabe? Então, eu sinto uma sensação melancólica quando eu leio esses registros de 2013. Eu ainda não consigo falar pra vocês como foi esse ano de 2013, porque eu não lembro mais, eu tenho que ler. Aqui, ó, a página, tá vendo? Tá bem apagado porque choveu, molhou tudo, então... Mas pensa aí, gente, eu não... Se você me perguntar, Célia, você lembra alguma coisa que aconteceu na sua vida em 2013? Não me lembro. Mas eu tenho registros que vão despertar as memórias de coisas que eu vivi em 2013, coisas bem cabeludas, né? Porque esses diários antigos que eu tenho, esses diários antigos aqui, que eu tenho todos os mini bits, todos decorados, todos bonitos, tá vendo? Eles contêm registros, trechos da minha vida bem cabeludos, sabe? Era basicamente confissões. O que eu me lembro dessa época, nesses anos mais passados, é que eu não conseguia escrever nada que fosse tão bom. A minha percepção da vida era sempre melancólica, triste, sempre tinha relatos de insatisfação, de dor, de tristeza, de conflitos, sabe? De muita decepção, de anseios coisas mal resolvidas dentro de mim, desabafos, muitos desabafos. Então essa era uma época da minha vida bem complicada, bem conflituosa. Todos esses diários antigos que eu tenho mais lá dentro, sabe? Eu tenho muito mais desses diários aqui, ó. É realmente uma coleção. Mas realmente desenham uma parte da minha vida, boa parte da minha imaturidade, quando eu era uma pessoa que eu não tinha mentalidade, eu era bem rasa, eu era uma pessoa super emocional, sabe? Eu era uma pessoa emocional, eu era imatura, eu não sabia fazer boas escolhas. Então, foi bem nessa época conflituosa, onde eu participei, onde eu estava inserida em comunidades que
que roubaram muito de mim como pessoa, me exploraram muito. Eu tive, na área dos relacionamentos, bem conflituoso mesmo. O relacionamento com a família do meu esposo, o relacionamento com a família, com a minha família, com a igreja, com a escola, porque nessa época algumas partes ainda estava estudando, com o trabalho também, porque eu trabalhei como CLT durante 1 ano. Então, todos esses registros aqui, então todo esse contexto de vivências, experiências, que na maioria das vezes foram experiências negativas, foi quase que como o meu processo de aperfeiçoamento, principalmente na área espiritual. Então, houve um momento em que eu despertei para muita coisa. E muitos desses momentos eu escrevia em forma de oração, em forma de desabafo, em forma de relato, confissão. E um fato importante é que dentro essas agendas eu usava para tudo. Eu usava elas para tudo, sabe? Não era só um diário, o registro. Hoje eu tenho um mecanismo bem diferente. Eu tenho um mecanismo mais organizado nas agendas. Eu tenho um caderno para cada coisa e eu já tenho um vídeo aqui no canal. Se você já não assistiu, você vai encontrar um vídeo onde eu mostro tudo que eu uso nos bastidores. Porém, aqui eu quero falar apenas dos diários, né? Hoje eu tenho um mecanismo bem focado mesmo, separado, organizado, onde eu uso as agendas apenas para escrever sobre o diário, o registro diário. E ano passado eu usei muito essas cadernetas aqui, ó. Deixa eu abrir pra vocês. Usei muito essas cadernetinhas aqui, ó. Que elas se chamam Moleskine, né? Aqui, ó, usei muito delas. Então, registros aqui, eu tenho bastante. Essa daqui eu quase escrevi bem pouquinho nela, tá? Mas eu escrevi bastante coisa. E esse ano, no início do ano, eu usei essa daqui, né? Que é um caderno mais grossinho, ele é bem arrumadinho, bem no estilo mesmo diário. E agora eu tô finalizando esse caderno aqui, que já tá bem no finalzinho, ó. Já tá bem no finalzinho mesmo. Aqui, ó. Última página que eu escrevi ontem. E eu escrevo todos os dias, basicamente todos os dias. O máximo que eu fico sem escrever é um dia no máximo. E isso tem me ajudado muito, muito a perpetuar este hábito e conseguir, de uma forma ampla, perceber as mudanças ao longo dos anos. Você não consegue identificar mudanças muito expressivas na sua vida em pouco tempo, sabe? Você só consegue realmente reunir todos os fatos, reunir todas as informações e enxergar a sua vida de forma mais ampla depois de um longo período de tempo. E a agenda, o diário, o registro, a escrita em si, ela te ajuda a isso. Eu acredito que é a ferramenta mais eficaz quando você quer realmente enxergar o andamento da sua vida de forma mais ampla. Você vai perceber, por exemplo, dentro de 1 ano, no início do ano, como é que você estava? No meio do ano, como você estava? No início, como você finalizou o ano? Eu consigo, a partir dos meus registros, perceber quais foram as principais características das minhas emoções, dos meus sentimentos, qual foi a evolução que eu fiz na área espiritual, na maturidade como pessoa. Então hoje nesse vídeo eu queria trazer para à tona a importância de você escrever. E aí você pode me dizer, ai, mas escrever é coisa de adolescente, é coisa de criança, é coisa de mocinha. Não é. O hábito da escrita fez parte da vida da maioria dos grandes homens que nós conhecemos na história. Por exemplo, Leonardo da Vinci, Marco Aurélio, Madre Teresa de Calcutá, C.S. Lewis, Jonathan Edwards foi um homem que escrevia muitos diários. Inclusive, eu tenho até um aqui do Santo Agostinho, de Hipona. Esse livro aqui, Confissões de Santo Agostinho, é basicamente um diário de orações que ele fez de forma íntima. Ele não escreveu para ninguém ler. Foi um relato que ele fez antes da sua conversão e durante a sua conversão. Relatos que ele contou, ele simplesmente contava. Se você for ler esse livro, você vai ver apenas registro da vida cotidiana, das experiências que ele teve, da forma que ele pensava, as escolhas que ele fazia, essa transição de um tempo para outro. Então,
aqui nós vemos que a escrita era a principal ferramenta e era o principal meio que eles tinham de se expressar e de solidificar os sentimentos que tinham dentro do seu relacionamento, nesse caso de Agostinho, o seu relacionamento com Deus. E não tinha nenhuma intenção de que outras pessoas lessem, era algo completamente íntimo e ali privado da sua vida. E ele colocou um papel. E uma coisa que eu acho interessante é que quando você escreve e não digita, porque para mim tem que ser um negócio analógico, porque é comprovado, né, pela ciência que quando você escreve, você ativa muito mais áreas do seu cérebro do que quando você digita. Então, não invalidando o digital, mas eu realmente gosto de escrever, tanto que eu tenho um monte de agenda até hoje, eu escrevo na mão mesmo, gosto de escrever na mão. Então, isso não é uma coisa de pessoas comuns. Grandes pensadores, grandes filósofos, grandes nomes da literatura cristã e não cristã, de ficção, eles começaram a sua vida profissional, que se tornou algo profissional, escrevendo diários, registros simples da vida diária, lições que eles tiravam dessas experiências boas e ruins, e na sua grande maioria ruins. Então, hoje, olhando para minha vida, eu tenho para mim assim, que as piores experiências que eu passei, e que eu registrei nesses diários, que eu contei aqui, de dores, de sensações, de sentimentos que eu não contava para ninguém. Era um desabafo. O caderno, ele se tornou meu melhor amigo, alguém em quem eu podia confiar. Eram cartas que eu fazia para Deus. Eu contava para Deus ali coisas que eu não podia me abrir com outra pessoa. E isso é importante porque a gente sempre tem um lado dentro de nós que é desconhecido, algo que você não pode expor, algo que por segurança e até mesmo por saúde mental você precisa manter para si mesmo. E ter um caderno para desabafar, para descarregar, para contar experiências que talvez ninguém queira ler, porque esses diários aqui, praticamente eu acredito que alguém vai ler se eu morrer um dia, né? E eu já falei, já combinei com minha amiga. Morri, cata meus diários tudo e carrega. Eu tenho uma melhor amiga que ela também tem o hábito, né? Então, a gente já combinou. Quem morrer primeiro, os diários todo mundo carrega, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, enfim. Esse negócio vai ficar. Mas eles representam algo tão importante, algo tão profundo. E quando você olha para diários como o diário de Anne Frank, que era uma adolescente judia, que durante o cativeiro ela escreveu, sabe? Eu nunca li esse livro, mas eu já ouvi falar. Então, assim, diários que se tornaram livros. Eu tenho aqui o devocional Dia e Noite de Charles Spurgeon. Isso aqui é de uma profundidade que você não tem noção. Aí, sabe o que quando eu leio, o que eu fico imaginando? Eu falo, meu Deus, como ele conseguiu colocar tudo isso aqui em forma de palavras? Como ele conseguiu desenvolver um mecanismo de argumentação tão profundo, sabe? Como é que era a vida dele? Como é que eu fico assim imaginando em quais circunstâncias ele escreveu? Porque geralmente os nossos melhores relatos saem das coisas ruins, das piores experiências que a gente passou, né? As experiências ruins, elas têm o poder de extrair o melhor de nós. Então, quando eu leio trechos de... Nossa, aqui tem 365 meditações e 2 por dia. Então, meu Deus, quanto tempo, eu fico imaginando quanto do tempo dele ele não dedicou. Porque para ele era algo importante. Então, assim, a escrita era algo indispensável. Então, para mim, quando eu vejo histórias como essa, de grandes nomes que mantinham esse hábito de fazer registros sobre a sua vida diária, sobre experiências, sobre segredos, como é que eu posso dizer? Estratégias de guerra, coisas, sabe? Você lê a Bíblia e vê o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro de composições, de músicas, na grande maioria do rei Davi. Mas você fica imaginando, nossa, como? E tudo aquilo ali partiu de um registro diário. Alguém decidiu sentar e escrever. Alguém decidiu simplesmente colocar no papel aquilo que estava dentro de si através de algo que ela estava passando. Então, não é, gente. Para mim, o escrever não é uma coisa
aleatória. É um hábito para pessoas extremamente inteligentes, bem resolvidas e evoluídas. Então, se você ainda tem dúvida de que deve começar a escrever, sabe? Eu acho que, só te mostrando tudo isso aqui que eu tenho, né? Todo esse arsenal, todos esses arquivos que eu tenho, né? Que só se perde se o fogo consumir, sabe? Mas pra mim isso aqui é a minha vida, é a minha história, é algo que eu carrego, sabe? Que eu tenho maior amor, maior zelo. E se você não tem esse hábito até agora, eu não sei escrever, eu não sei, você sabe. Porque escrever também é um processo evolutivo. Você inicia com uma página, com 2 frases, daqui a pouco você vai mudando a sua forma de escrever. Assim foi comigo. Hoje eu já consigo perceber que os meus registros, eles são mais otimistas, sabe? Não tem tanta aquela coisa, ai, coitada de mim, minha vida tá um saco, hoje foi horrível. Porque tinha muito essa coisa sabe, hoje eu passei por tanta coisa, eu tô muito triste por causa disso, eu tô me sentindo muito mal por conta daquela coisa. Olha, ontem aconteceu isso, eu tô extremamente chateada. Ai, não sei o que, eu tô me sentindo mal, hoje eu não acordei bem. Hoje, o meu nível o meu nível de escrita já tá bem diferente. Tem ainda as coisas ruins que acontecem no dia? Tem. Porém, eu procuro focar no lado positivo dessas coisas. Aconteceu tal coisa assim, me deixou chateada, mas eu entendi através disso que realmente eu precisava passar por isso. E isso me ensinou que eu preciso fazer isso, isso e isso. Então, assim, veja aqui. É algo evolutivo. Você inicia de uma forma, de acordo com o que a sua maturidade e a sua experiência te permite, e depois você vai escrevendo no papel realmente suas experiências válidas. Então, assim, hoje eu procuro ser um pouquinho mais intencional e objetiva nos meus registros. Eu sempre coloco uma frase no topo que vai me dar rumo para o que eu vou escrever, sabe? Que nem, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó, esse dia foi um dia ruim. Meu emocional está muito abalado. Foi o que eu escrevi aqui e discorri sobre algo que aconteceu, não sei nem o que foi. Aqui, eu coloquei aqui no início dessa data. Tive um bom retorno do trabalho. Foi algo bom que aconteceu no dia, então eu fui lá e coloquei, sabe? Algo bom que aconteceu. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Segunda semana com a nova rotina de hábitos. Criei uma nova rotina de hábitos e coloquei aqui. Então, assim, a minha forma de escrever agora tá bem mais otimista, bem mais altruísta. Eu tô conseguindo colocar no papel, não focando na coisa ruim que tá acontecendo. Porque coisa ruim sempre vai ter alguma coisa ruim. Só que hoje, eu não quero voltar para essa agenda aqui, tipo, daqui 2, 3 anos. Eu não quero voltar aqui e ter que ficar lendo os meus, sabe? Meus dias ruins. Eu não gosto muito de ler essas agendas antigas aqui. Eu confesso pra vocês, eu não gosto de voltar nelas, porque eu era muito melancólica, eu era muito negativa, eu era uma pessoa que tinha energia extremamente negativa, gente. Eu era muito depressiva. Nossa, sabe quando você convive com uma pessoa que pra ela nada tá bom? Que pra ela tudo tá ruim? A vida dela sempre tem uma coisa ruim acontecendo, sabe? Sempre a luta dela é maior do que as outras. Era a minha essência do passado. Eu era sempre uma pessoa negativa, pessimista, e isso tudo eu colocava no papel. Porque isso era uma forma de eu descarregar, sabe? Pra mim não enlouquecer, acho que foi Deus, porque senão eu ficava louca. Mas hoje eu tenho uma forma diferente. Eu estou construindo uma nova identidade, eu estou construindo um novo eu completamente diferente. Eu não quero, daqui 2 ou 3 anos, 4 anos, 5 anos, voltar na caderneta aqui de registros intencionais que eu comecei desde o ano retrasado, escrever de forma mais intencional, com mais frequência. Eu não quero voltar aqui e ter que estar lendo. Ai, que não sei o quê. Não, eu quero saber o que eu conquistei nesse dia. O que eu aprendi nesse dia? Eu quero saber qual foi a minha evolução. O que eu fiz de bom? Qual foi a minha contribuição nesse dia? O que eu fiz de bom? O que eu acertei? Tá, eu errei sim, fiz errado. Eu escrevo também, mas, poxa, então eu sempre tô assim, tirando algo bom daquilo que é ruim, sabe? Tirando o que é bom daquilo que aconteceu de ruim, independente do que aconteceu. E vai ter dia que eu vou estar lá pro pé da agulha mesmo, vou estar ruim. Mas daqui 3, 4 anos eu quero voltar no meu registro de 2025 e saber que
foi um mês, um dia, uma semana, um ano em que eu contribuí, em que eu evoluí, em que eu tive erros, sim, mas eu tive acertos. Eu tive fracassos, sim, mas eu tive muitas conquistas, muitas mini vitórias e muitas superações. Eu me tornei uma pessoa muito melhor. Então é nessa direção que eu quero olhar. E como é que eu faço isso? Como é que eu sei que meu ano de janeiro foi bom, eu conquistei, eu fiz? Registrando todos os dias, todos os dias. E isso você pode fazer de forma completamente acessível. Você pode comprar um caderninho, uma agenda, sabe? Aquelas agendas que tem datada, que tem um espaço bem pequenininho para escrever. Você pode começar assim, escrevendo, por exemplo, uma coisa boa que aconteceu no seu dia. Escrevendo, por exemplo, uma coisa ruim que aconteceu no seu dia e que você transformou isso em algo bom. Então, quando a gente olha para a nossa vida com essa perspectiva, a gente começa a gostar realmente da nossa vida, a respeitar a nossa realidade, a respeitar os nossos limites e a querer realmente construir algo melhor a partir disso que está acontecendo. Porque eu demorei muito para transicionar, sabe? Eu demorei muito para sair dessa identidade pessimista, cansada da vida. Ai, tudo tá tão ruim. Ai, minha vida é horrível. Ai, como eu sou coitada. Ai, que ninguém se importa. Ai, foi horrível. Ai, Deus não me ama. Ai, não acontece as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Nunca, sempre tô mal, sabe? Eu saí realmente dessa transição de pessoa pessimista, insuportável, para alguém realmente que vê na vida algo bom, sabe? Alguém que sempre tem uma palavra positiva. Alguém que, tipo, hoje não deu certo. Foi horrível, hoje eu procrastinei horrores. Errei, cometi um erro gravíssimo. Nossa, eu tô arrependida disso e tal. Mas, olha, realmente eu consegui superar um limite que eu tinha. Por exemplo, ontem, o que aconteceu? Aconteceu várias coisas boas. Muitas coisas boas no meu dia. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu ontem. Ontem eu quitei uma dívida de mais de 5 anos. E era uma dessas dívidas que o banco fica ligando, não parar de ligar. Então, assim, eu não tive condição durante esses 5 anos de pagar. E quando foi ontem, eles me fizeram um acordo bem acessível. E eu já tinha um valor separado, eu peguei e paguei essa dívida. Nossa, isso pra mim foi meu Deus, ontem eu fiquei o dia todo agradecendo a Deus por conta disso. O que eu fiz? Eu registrei, coloquei, nossa. Ontem, aí eu coloquei assim, vou até ler pra vocês. Vou ler. Foi ontem, ó. Olha isso. Consegui me livrar de uma dívida que me perturbava desde 2021 por um valor super acessível. Apesar de eu ter tido um dia super lento, hoje procrastinei muito. Repare, eu consegui pagar essa dívida. Coloquei, não gravei nada hoje, mas consegui postar mais um vídeo no canal que já tem 12 inscritos. Olha isso aqui. Vocês percebem a mudança? Aí aqui, eu coloquei aqui. Eu fico pensando que entrei de cabeça nessa coisa de gravar vídeo e estou empenhada. Uma coisa boa, né? Mas hoje foi um dia, hoje à tarde, desperdicei muito tempo por causa do calor, porque tá muito calor, né? Eu coloquei aqui, tá muito calor e aí, consequentemente, eu fico mais lenta. Coloquei aqui também, né, que o meu filho ganhou o concurso da escola de desenho. Coloquei aqui, meu filho ganhou, em primeiro lugar, o concurso de desenho. Isso foi uma coisa maravilhosa. Eu consegui quitar uma dívida antiga e consegui, né, ver o brilho dos olhos do meu filho, que ele ganhou. Então, tudo que aconteceu de ruim nesse dia de ontem, perdeu completamente a sua força diante de tudo de bom que aconteceu. Claro, nem todo dia vai ser uma coisa boa acontecendo, nem todo dia você vai superar, nem todo dia você vai ter uma vitória muito grande para contar, mas percebe que se a gente colocar os nossos olhos nas pequenitas coisas, sabe? Nas coisas pequenininhas, que às vezes a gente nem considera como conquista, como vitória, a gente consegue ver a nossa vida de forma mais leve. E para mim, esse é a principal importância de você registrar. Porque você consegue reconfigurar a sua mente e te redirecionar para o lado bom da vida, sabe? É muito chato você entrar ano e sair ano e viver sempre aquela mesma coisa. Mas por quê? Porque você não exercitou a sua mente para enxergar o lado bom da sua vida. As coisas que para você não têm muita relevância, mas que fazem uma baita diferença. Então, gente, hoje eu quis trazer nesse vídeo basicamente o coração do significado de escrever. Você não precisa escrever para mostrar para ninguém. É algo, primeiro, é uma coisa muito íntima. Algo muito íntimo, é algo muito, sabe? Eu levo isso como praticamente uma religião para mim.
porque isso de certa forma, me aproximou muito de Deus. Me transformou em uma pessoa super mais responsável, mais preocupada com o que eu tô contribuindo na vida do meu próximo. Me tornou alguém mais madura, mais resiliente, mais firme nas decisões, mais disciplinada e organizada, que é o foco aqui desse canal, sabe? Falar sobre esse assunto, sobre disciplina, sobre organização, sobre ter realmente uma vida acima da média, não uma vida medíocre. E sim, a escrita ela vai entrar como um dos principais pilares para que você alcance essa vida. Se você quer realmente evoluir, pode até parecer besteira. Ah, eu vou escrever para evoluir. Você vai evoluir. Você vai evoluir. Não só a leitura, que é um dos pilares, mas a escrita também, porque ela vai exercitar o seu poder de raciocínio, a sua forma de criação, a sua criatividade. Basicamente, quando você escreve, você se torna mais criativo, você se torna mais observador, você pensa mais, você exercita mais o seu cérebro, você foca nas coisas boas da vida. Então, eu demorei para atingir, assim, e ainda tô no caminho, Posso ser que um dia eu escreva um livro, como eu já escrevi um e-book, né? Eu já escrevi um mini livro, um livro digital, mas possa ser que eu lance um livro e vai começar pela raiz, um registro diário, algo que eu escrevo ali na minha vida. Possa ser que alguém se inspire no que eu escrevi, entendeu? Então, assim, o próprio canal, ele nasceu desse hábito. O canal, ele nasceu de uma menina que escreve, que registra, que fala consigo mesmo, que fala com Deus, que confessa, que desabafa. Então, hoje, eu queria trazer para vocês o relato da minha própria vida para convencer você a escrever. Comece a fazer uma pequena frase por dia. À medida que você for crescendo, você vai vendo que realmente você vai precisar ter um tempo do seu dia para registrar, para conversar consigo mesmo, para desabafar, para descarregar. E eu quero mostrar para vocês o meu novo companheiro. Esse será meu diário para 2026. Olha que coisa mais perfeita. Olha isso aqui, gente. Olha que coisa mais linda, meu Deus. Ele é lá da JM Art, tá? Que também é a empresa desse caderno aqui. Eu já sou fã, gente. A qualidade disso aqui é impecável. Olha isso aqui. E esse aqui, na verdade, foi um presente, tá? Porque virou meio que uma tradição. Eu tenho minha amiga que ela sabe que eu gosto dessas coisinhas, então ela me presenteou. Esse aqui eu não comprei, mas eu tô pensando em comprar outro, porque eles vão lançar diferentes. Então, a qualidade disso aqui, o cheiro é terrível de gostoso, maravilhoso. Mas eles são muito bem feitos, bem acabados. É um material que ele é um pouquinho mais caro. Esse aqui, ele custa R$ 88. Esse aqui eu paguei R$ 68. Ah, Célia, gasto. Hoje eu gasto com os meus diários. Eu invisto em algo que é bom, tá? E assim, gente, se você não quer gastar muito, compre uma agendinha dessa aqui, que eu acho que custa R$ 15. R$ 15, R$ 20, no máximo você vai pagar nisso aqui, é R$ 15. Funciona da mesma forma. Eu gosto das pontilhadas, eu gosto da folha pontilhada, ó. Eu gosto muito, eu tô agora viciada na folhinha pontilhada. Deixa eu encostar aqui, não dá muito pra ver. Tá vendo os pontinhos? Não tem pauta, é pontilhada. Nessa empresa aqui, eles vendem os fichários nesse formato, tanto no pautado, no liso, sem nada pra você desenhar ou pra fazer colagens, e no pontilhado, sabe? Então, assim, o benefício desse fichário aqui é que ele pode reposicionar as folhas, você pode recarregar, porque lá no site eles vendem também a recargazinha de folhinhas, tá? Então, pra mim, que eu quero manter o meu diário, não quero ter 2 cadernos, tipo esse aqui eu tô com 2, né? Eu escrevi metade do ano em um e tô finalizando metade do outro ano nesse outro verdinho. Mas eu quero tudo num lugar só. Então, assim, eu vou usar esse aqui para o próximo ano. Ah, maravilhoso, gente. Então, ai, gente, eu tô apaixonadíssima, tô apaixonadérrima. Então, assim, procurem investir em bons hábitos, realmente gastar dinheiro com algo que vai te trazer retorno, sabe? Mas você não precisa investir 70, 100, R$ 200 em um planner, um caderno. Compre um caderno de R$ 5 na papelaria, você vai encontrar. O importante é realmente que você coloque isso em prática, que você decida realmente colocar este hábito como um pilar de autodesenvolvimento, um pilar de autoconhecimento, porque eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir enxergar a sua evolução de forma mais ampla, como aconteceu comigo.
você está escutando hoje isso porque eu escrevi durante muito tempo. Então, o ato de escrever me trouxe maturidade e uma consciência suficiente para eu conseguir tirar algo do papel que eu achava que eu nunca iria conseguir fazer. Que é um canal, que é ter rede social, que é realmente entregar algum conteúdo bom, sabe? Algo que incentive, algo que motive, algo que inspire as pessoas. Então, assim, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Coloque aí nos comentários se vocês querem que eu traga mostrando todas as minhas agendas antigas, que são muitas. E eu vou fazer um vídeo só mostrando as minhas agendinhas e falando um pouquinho sobre o assunto de cada uma, né? E deixe um like para me ajudar. E se você puder e se inscrever, eu vou ficar muito feliz, porque esse canal, ele é uma bênção, ele é um milagre. Então, ele tá nascendo agora, tá começando agora. Então, se você quiser me acompanhar nessa jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, se inscreve. Deixa seu like, deixa seu comentário. Se você quiser compartilhar com o seu grupo pessoal, se você compartilhar com ninguém, compartilha lá no seu grupinho de WhatsApp, você mesmo, só para me ajudar a crescer esse canal, eu vou ficar muito feliz. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu agradeço de coração, tô muito feliz por poder compartilhar essas coisas que é de um âmbito tão íntimo, né? Mas que eu creio que vai agregar valor na sua vida. Deixe os seus comentários aqui, o que você achou do vídeo, o que precisa melhorar, qual a sua sugestão, qual a sua experiência, né, com a escrita, se você já pratica esse hábito. Eu vou adorar saber, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.